Agora, nesses poucos minutos que restam aqui, para a gente ficar aqui congregado, e para você também que nos acompanha pela nossa live na internet, no Facebook, nossa gratidão. E também serve para você, porque a gente vai simplesmente trazer uma bula, né? Apresentar alguém que pode resolver o seu problema. Porque a gente, como pastor, a gente é normal, tá bom? Os irmãos chegarem e dizer: pastor, estou com um problema assim, assim, assado, o que eu faço? Me ajude, etc, né? A gente pode aconselhar, a gente pode orar, mas a gente não pode mudar a situação, né? Mas a gente também pode apresentar quem realmente pode entrar em ação e ajudar a pessoa, como de história, a sair dessa, tá? Ajudar a pessoa a sair da situação, ajudar a pessoa a avançar, a ser transformada, a conquistar, a ser uma nova criatura, a ser uma nova pessoa. E essa pessoa, ela foi enviada do céu para estar morando em todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Aquele que comprou, escreveu e assinou a nossa carta de soltura, como falou o diácono Nonato, o nosso alvará de soltura, a carta da liberdade, não para pecar, para ser livre do pecado, a carta do perdão, Jesus Cristo. Ele prometeu, irmãos, mandar um auxiliador. Quem é que precisa aqui de um auxílio? Quem é que tem assim algumas coisas na sua vida que precisa de uma intervenção de alguém especial que você não consegue? Nós, né? Todos nós. Então, Deus enviou essa pessoa. Essa pessoa se chama Espírito Santo. Irmãos, olha aqui, ó, preste atenção. É simples. Se você pudesse anotar, é muito interessante, porque fará diferença, é condicional, certo? Fará diferença se aquilo que você aprender hoje, você colocar em prática no seu viver diário. Eu não tenho mais, eu já tive quando era novo convertido, muita intenção de trazer uma mensagem que visse o povo pulando e gritando, sabe? Emocionar o povo, mas hoje eu não tenho esse interesse. Eu tenho o interesse de ensinar a igreja, aos irmãos, o método correto de, na sua vida diária, você empreender uma luta com as armas corretas, de maneira correta, para você obter a vitória sobre todo o mal. Amém? Então esse é o nosso intuito, ensinar, e a nossa chamada de Deus, a você se tornar um guerreiro, se tornar uma guerreira no exército de Deus, para você vencer e para você também ajudar outras pessoas a também obterem a vitória. Porque o nosso eterno Deus, tudo aquilo que Ele projetou para nos abençoar, para nos dar a vitória, Ele tem um propósito de que nós também possamos ser um instrumento dele para também transmitir, compartilhar, ser usado com outras pessoas. Deus sempre tem propósito de abençoar pessoas através de pessoas. E quando Ele tem um propósito na sua vida, esse propósito também é para que você possa abençoar outras pessoas. Amém? Pois bem, então essa pessoa é o Espírito Santo. Não é uma doutrina, não é uma religião, é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a pessoa menos entendida da Santa Trindade, que a igreja, infelizmente, tem pouco conhecimento, ou até possa ter conhecimento, ou até possa conhecer os ensinamentos sobre o Espírito Santo, mas é a pessoa com que a igreja, lamentavelmente a maioria, não todas as pessoas, tem menos comunhão, tem menos amizade com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que veio para nos ajudar, para nos dar a vitória, para trazer ou fazer com que a vida de Cristo ela possa se manifestar em nossas vidas através do nosso corpo. Amém? Então, agora, essa pessoa que veio para morar conosco é uma pessoa e que a palavra do Senhor nos ensina
que ela veio com o propósito de nos ajudar, ela veio com o propósito de nos levar sempre à presença de Deus, de nos levar à vitória no reino de Deus, essa pessoa, ela pode se entristecer, ok? É uma prova de que é uma pessoa, ela pode se entristecer com você, ou pode se entristecer comigo, dependendo da minha atitude para com essa maravilhosa pessoa, o Espírito Santo. Quando nós temos amizade com alguém e que nós fazemos alguma coisa que essa pessoa fica triste, a relação entre essas duas pessoas, ela está já prejudicada. Não é verdade, irmãos? Se a esposa está triste com o esposo, ela não vai se sentir muito bem nessa comunhão, nessa relação. Se o esposo, a mesma coisa, também não vai se sentir bem, e aí ambos vão ficar tristes e vão ter problema, né? O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser apagada, que pode ser extinguida. A sua ação, a sua obra, a sua operação na vida da pessoa pode ser apagada. Você sabe como é que apaga uma luz? Todo mundo sabe. Trisca lá o interruptor, corta a conexão com a luz, né? A energia não vai mais para a luz e a luz se apaga. Então, assim, atitudes que ofendem ao Espírito Santo faz com que corte essa amizade e a luz, o brilho, o poder é apagado da vida da pessoa. Aí a pessoa continua do mesmo jeito, com os mesmos problemas, porque não tem a iluminação de Deus. Então, irmãos, consideremos que se nós não temos o cuidado, se não procurarmos um bom relacionamento, uma boa comunhão com o Espírito Santo, ele vai ficar triste conosco e vai ser apagado o seu brilho, a sua obra em nossas vidas. E vocês acham que nós vamos conseguir alguma coisa? Não vamos. Vamos continuar do mesmo jeito. É por isso que tem igrejas cheias, lotadas, ou igrejas pequenas, e com pessoas que até têm conhecimento bíblico, pessoas que têm teologia, pessoas que têm entendimento, que são intelectuais, que pregam bem, que cantam bem, que são inteligentes, mas que não têm o relacionamento saudável, essa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, e por isso o caráter continua a mesma coisa, a mesma pendenga, a mesma ladainha e o mesmo blá, blá, blá. Agora vamos considerar algo que, se é uma pessoa que pode se entristecer, que pode ficar triste com as nossas atitudes, se pode ficar triste, é uma pessoa também que pode ficar feliz, dependendo da nossa atitude para com ele, ok? Considerando que é uma pessoa que pode ser extinguida, que pode ser apagada, ela também pode florescer, né? Aparecer, se tornar público, a sua luz, a sua atuação vigente, vigorosa na vida da gente. Aí vai depender de como nós vamos viver diante de Deus e da nossa comunhão com o Espírito Santo. Lembremos-nos que a bênção apostólica que foi mencionada, proclamada pelo apóstolo São Paulo em 2 Coríntios, eu acho que é 13:13, ele diz assim, que o amor de Deus, que é a graça, que é o favor imerecido do Senhor Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, a amizade com o Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e sempre. Então, consideremos uma coisa, que ele também pode ser resistido, ele também pode ser rejeitado, ok? Porque tem muita gente que resiste. Vocês lembram que o apóstolo Pedro disse assim, ou foi aquele que foi apedrejado, o diácono Estevão: escutem, homens de Israel, vós que sois de dura cerviz, vocês que não se inclinam, vocês que não se rendem, que vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está falando, está chamando, e tem gente que nem escuta, e temos que escutar, mas não estão nem aí, não se comprometem com ele. Ele também pode ser resistido e pode ser rejeitado. Se ele pode ser resistido, se ele pode ser rejeitado, ele também pode ser recebido. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Ele pode ser recebido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que é que eu quero ensinar para os irmãos que querem uma nova vida, que querem o poder de Deus na sua vida, que querem a glória de Deus na sua vida? E não vá pensar que ter a glória de Deus na sua vida é viver uma vida isenta de problema, que não é. Não vá pensar que ter o poder de Deus na sua vida é você ter uma conta cheia de dinheiro. Também não é. Não vá pensar que é nunca mais ter problema. Não é isso. É uma mudança pela presença do Espírito Santo dentro da vida do crente, que é diante de qualquer situação ou qualquer circunstância, mesmo a pessoa considerando a realidade que possa ser até dura, triste, difícil, complicada, delicada, mas essa pessoa maravilhosa, essa presença gloriosa, ela nos capacita a continuar, a avançar, vencendo, confiando, não desistindo, e em meio às tormentas ter paz e poder cantar a Deus e cultuar ao Senhor. Amém? E também, obviamente, que Deus, o Espírito Santo, Ele dá poder e sabedoria para o crente encarar, tratar e vencer as adversidades da vida. A sabedoria de Deus dada pelo Espírito Santo. Se você deseja uma nova vida em Cristo, que é o tema do nosso programa, se você deseja uma vida vitoriosa, se você deseja uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, da vitória de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Amém? Você tem que tomar uma posição, atitude para com Deus, para com aquele que veio estar em você e te ajudar. Eu quero, seria muito bom, se você quiser, claro, se você não falar essas palavras com sinceridade, não vai funcionar. Se você falar com sinceridade do seu coração, vai funcionar sim. Obviamente que não é um passe de mágica, irmãos. Falou, puf, tá tudo controlado, né? Tá tudo dominado. Não é. É um processo, porque Deus trabalha com processo. E quem não resiste ao processo não vai participar do projeto, né? Ou do propósito. Tem um processo. Uma das coisas que o Espírito Santo ama ouvir dos filhos de Deus, sendo com sinceridade. Porque, irmão, tem muita gente que não fala essas coisas com sinceridade. Sabe por quê? Porque tem muita gente que teme, não quer mudar, não quer viver o mover de Deus, não quer ser transformado. Tem muita gente que prefere viver a sua maneirinha, fazendo aquilo que bem lhe apraz. Inclusive, o Dr. Michael Seff diz que tem gente que desfruta das suas enfermidades, tem prazer. A minha doença, a minha doença, a minha doença e a minha doença. E tem gente que não quer ficar curado, porque senão vai perder um aposento. Tá entendendo? Então, assim, tem gente, irmão, que não quer mudar. Proteção solar. E quando a pessoa fala alguma coisa que não é de coração, Deus sabe. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Ele penetra até as profundezas de Deus, quanto mais o nosso entendimento. Amém? A palavra, e eu quero que nós façamos isso. Eu convido, eu convoco, eu peço, eu rogo com sinceridade. Mas se não, se você não tiver desejo, não fale não, porque não vai funcionar. Só se realmente você desejar uma nova vida na presença de Deus nesse mundo. É você dizer assim, ao se levantar e em qualquer situação da sua vida, você dizer assim: Espírito Santo, vem. Só isso. Só isso. Se você falar com sinceridade, todos os dias, todos os momentos, você vai dizer: Espírito Santo, vem. Vem sobre mim. Vem na minha vida. Eu abro a minha vida para ti. Vem. Amém? Tem alguém que queira chamar o Espírito Santo hoje para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa e para a sua família? Vamos dizer assim:
Se você disser com sinceridade, você diz amém. Se não, se você não tiver desejo de mudar, você nem diga. Espírito Santo, vem em nome de Jesus. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra, irmãos, que eu vou resumir aqui para a gente terminar, porque eu tenho 10 minutos. A primeira palavra qual é? Vem. Aí fale com força, fale com vigor, viu? Espírito Santo, vem. Está escrito em Ezequiel 37. Homem de Deus, profetiza e chama o Espírito para que venha e que sobre estes corpos. E ele diz: eu profetizei como se me deu ordem, e disse: Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes ossos, sobre estes corpos. Amém, queridos? Se você chamar com sinceridade, eu te garanto que ele vem. Faça isso todo dia, faça isso sempre. Fale sempre com ele, que você vai ver a sua vida mudar. Eu te garanto. A segunda palavra é, você diz assim: Espírito Santo, enche-me. Amém? Está escrito na palavra de Deus, Efésios 5:18, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos evitar o vinho que há contenda. Evite os falatórios, evite falar mal dos outros, evite participar dos problemas que não tem nada a ver com a sua vida. Evite o disse-me-disse. Está entendendo, irmãos? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, que há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Os professores que conhecem grego dizem que encher no original é uma palavra que não é apenas uma experiência única, é algo repetitivo, é algo constante, ou seja, é algo que você precisa constantemente cultivar, buscar a presença do Espírito Santo enchendo a sua vida. É por isso que a gente precisa orar. É por isso que a gente precisa orar todo dia. A gente precisa congregar, ir para a igreja. A gente precisa ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia. A gente precisa fazer um jejum para matar a carne, para se esvaziar de nós mesmos. E eu digo assim, irmãos, nós precisamos tanto orar para nos desintoxicar de nós mesmos, porque nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios de propósitos nossos. Nós somos cheios de nós pelas costas. Nós somos cheios de conceitos errados, equivocados. Nós, como diz o Provérbios 3, nós nos estribamos em nosso próprio entendimento. Nós somos orgulhosos. Ixi, você quer ver como você é orgulhoso? Fale de você para você ver. E o que é que nós somos? Nós não somos nada. Quando eu reconheço quem eu sou, eu vou perdendo o orgulho. Quando alguém fala mal de mim, eu creio em Deus. E se eu já estou lutando contra o orgulho, eu digo assim: se for verdade, que eu me converta, né? Será que é verdade o que estão falando de mim? Que eu me converta, que eu mude. Se não for verdade, que Deus me ajude, que Deus cuide de mim, que Deus me proteja. Não é verdade. Amém? Agora, quando nós usamos o orgulho, tu falou de mim, eu tenho meu orgulho, não sei o que mais, não vai ficar desse jeito, não sei o que, e etc, e etc. Então, irmãos, para nos enchermos do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, de uma série de coisas que eu não vou falar porque não dá tempo, mas que o Espírito Santo diga para cada um de nós. Algo que já está cheio não pode ser cheio, não vai caber mais nada. Se já está cheio, um vaso cheio, não cabe mais nada, não é verdade? É preciso tirar o que está dentro para botar uma nova substância. Encheios do Espírito é um ato, é uma experiência contínua, amém? Todos os dias, sempre, constantemente. Está entendido, irmãos? E diga: Espírito Santo, enche-me, em nome de Jesus. Vem, enche-me. Aí você diz assim também: Espírito Santo,
Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva escuta. Aí quando o Espírito Santo falar alguma coisa que você não gosta, não vai ficar zangado não. Não vai querer brigar com o pastor, não vai querer brigar com o irmão, não vai querer brigar com a pessoa. Amém? Receba a palavra de Deus. Não rejeite a repreensão. Não rejeite a correção, porque senão você não é tratado por Deus como filho, é tratado como bastardo. Bastardo é que não é filho original. E no nosso dia eu chamo, brincando, eu digo assim, é um abestado, né? É bastardo, não é filho. Amém, irmão? O filho não despreza a correção do pai. Fala. E através da palavra de Deus, você vai crescer, você vai ser orientado, você vai ser santificado, você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, você vai ser protegido. Espírito, primeira palavra. Vocês não vão orar não. Você não faz essa oração diária não. Primeira palavra, Espírito Santo, vem. Segunda palavra, Espírito Santo, enche-me. Terceira palavra, Espírito Santo, fala. E aí você fica atento ao que Deus fala ao seu coração. Ele fala coisas boas e fala algumas repreensões também. Amém? E ele pode incomodar o teu coração. Outra palavra muito importante, essa palavra, irmão, ela vai em confronto com o nosso orgulho. Porque nós, ser humano, eu quero voltar a dizer para você, nós somos orgulhosos. Se você não se acha orgulhoso, é porque você não está ainda bem pertinho de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você vai perceber o quanto você é orgulhoso ou orgulhosa. Eu estou falando isso de mim. Eu pelejo para ser simples e humilde, mas eu sei que tem vaidade, presunção e orgulho que quer se manifestar na minha vida. Eu tenho consciência disso. Quanto mais eu chego perto de Deus. E essa palavra, ela mexe muito no nosso orgulho. Porque nós buscamos muito, irmãos, a glória que vem dos homens. O que isso significa? Nós buscamos muito a aceitação das pessoas. Se nós não tivermos aceitação, a gente se sente muito mal. Sim ou não? Fica muito constrangido. Então, nós vamos dizer assim: Espírito Santo, confio em Ti. Amém? Confio em Ti. Agora, esse confiar, irmão, não é só uma declaração. Esse confiar tem a ver quando a situação não está aparentemente boa. Tem a ver quando você não está entendendo o que está acontecendo. Quando você está pedindo até e esperando algo e não está acontecendo, e parece que a boca de Deus está fechada, os ouvidos de Deus estão fechados, a mão de Deus está encolhida e parece que você está sozinho ou sozinha nessa luta. Mesmo nesses momentos, Espírito Santo, eu confio. Isso vai mudar a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. O teu caminho, a tua vida, tudo. Teu tudo é odó. Tudo. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. No seu tempo Ele vai fazer, tá bom? Não é do teu jeito. Do meu, não é do nosso jeito. É do jeito dele. Posso ouvir um amém dos irmãos? Confio no Senhor, irmãos. Ore isso. Olha para cá. O Espírito Santo ama ouvir com sinceridade essas palavras dos seus filhos, porque Ele quer habitar e Ele quer se sentir à vontade. Irmãos, o Espírito Santo, Ele respeita milésimos de suas escolhas, de suas decisões, de sua liberdade. Ok? Não fume, mas eu quero fumar. Ele respeita. Não fale algo assim, mas eu quero falar. Ele respeita. Não faça isso, mas eu quero fazer. Ele respeita. Ele não arroba. Ele não estupra. Amém, irmão? O diabo é quem faz isso. Ele respeita. Se você falar isso com verdade, Ele vai ficar muito feliz e Ele vai acender o fogo dele dentro da sua vida, a glória de Deus na sua vida, a presença dele na sua vida, o atuar, o agir dele na sua vida, e você vai ser uma nova pessoa. Amém? Diga assim: Espírito Santo, eu perdoo.
Jesus, agora foi que mexeu. Porque por sermos frágeis, cheios de limitações e de falhas e de fraquezas, nós ofendemos muita gente. E também nós fomos ofendidos por muita gente. E isso cria fortaleza satânica dentro de nós. O que é uma fortaleza? É um sentimento que está ali guardado e que não sai, como de restaurante nem a pau. Não sai com o sangue de Jesus. Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, quando eu não perdoo, eu não posso orar o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Quando eu não perdoo, tem algo dentro de mim que está me enchendo e que impede o encher do Espírito Santo na minha vida. Quando eu não perdoo, eu posso estar doente. A gente tem médicos e tem biólogos aqui que conhecem um pouco do processo, né? Que sentimentos negativos e estresse, uma série de coisas, a raiz de amargura pode afetar o sistema imunológico da pessoa e a pessoa desenvolver doenças psicológica, espiritual, doença na alma, doença no corpo. Eu perdoo, sabe, irmão? Para a gente perdoar, olha aqui para cá. A gente não consegue perdoar se a gente não considerar que nós ofendemos a Deus muito. E é todo dia. Entendeu? E Deus não merece isso. E Deus nos perdoa. Como já foi falado aqui, né? Ninguém vai ser condenado por ser pecador. Vai ser condenado por não aceitar ser perdoado. Está entendendo, irmão? Agora, se não liberamos o perdão, então nós ficamos doentes. Tanto físico como espiritual. E há algo dentro de nós que impede a luz, o brilho, o poder, a virtude, a presença, a alegria, porque o Espírito Santo traz alegria do Espírito Santo. E ainda mais, irmão, a pessoa que a gente não consegue perdoar, ela não está nem aí. Ela nem sabe muitas vezes o que é que a gente está sentindo. Está entendendo? Quando a gente perdoa, a gente é uma bênção para a gente mesmo, porque a gente recebe libertação. Amém? Espírito Santo, perdoa. E se você não consegue, empreende aí uma campanha de oração, de jejum, e clama ao Espírito Santo para liberar o seu poder e o seu amor para você ser livre. Amém? E ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Finalizando, irmãos, Espírito Santo, eu me rendo. Você se rende ao Espírito Santo? Você entrega ao Espírito Santo a sua agenda, a sua vida, as suas causas, os seus problemas, os seus desejos, os seus projetos, os seus propósitos, todo o seu ser? Eu me rendo a vós. Faça esta oração, faça estas declarações e lute diariamente, porque você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, e o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Amém? Vamos lá. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, confio. Espírito Santo, perdoo. Espírito Santo, rendo-me, me entrego a Ti. Maravilhoso Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos entregou. E temos a certeza que funciona se nós de coração assim fizermos. Espírito Santo, vem e ajuda cada um de nós a colocar em prática o que nós aprendemos, e que o vosso poder se manifeste, libertando de todo o mal, passando o sangue de Jesus, repreendendo todas as enfermidades, todas as operações do diabo, destruindo todas as fortalezas que tem na mente, no coração, no pensamento, em nome de Jesus, no corpo, no espírito. Limpa, Espírito Santo, e usa.